Contar com uma vacina contra a Covid-19 é a esperança de muitos brasileiros. Por isso, o programa Reportagem Especial conversou com o médico Saulo Raskin. Ele é especialista em genética e vai desmentir alguns mitos envolvendo o medicamento e também dar dicas importantes para quem espera se vacinar em breve. Acompanhe. Doutor, hoje o mundo inteiro participa de uma corrida em busca de uma vacina para a Covid-19. Eu queria que o senhor fizesse uma análise do ponto de vista médico-científico. Como o senhor enxerga esse panorama hoje, esse contexto dessa busca pela vacina, já que deve ser a vacina mais rápida da história, né? Queria que o senhor analisasse cientificamente essa situação, esse momento que a gente vive hoje, especialmente sua classe, a classe médica. É um momento histórico para a classe médica, para os profissionais de saúde, para a população em geral. E toda esta corrida, usando o termo que você falou, ela obviamente só aconteceu porque isto foi uma exigência da pandemia, né? Quando nós tivemos outras infecções recentes agora, MERS, poucas pessoas da população sabem o que é MERS, né? É uma infecção por um coronavírus que aconteceu há poucos anos atrás. Mas, é claro, não houve esta corrida enorme atrás de informações e atrás da vacina, porque aquela pandemia ela ficou restrita e acabou não tendo um impacto mundial. Aqui não, nós estamos falando agora da maior pandemia dos últimos 100 anos. Não há país no mundo que conseguiu evitar uma fórmula para impedir que ela acontecesse, nem os mais desenvolvidos, e ainda ela está ressurgindo em vários lugares. E para complementar esse cenário bastante complexo, não conseguimos desenvolver tratamentos para evitar que a infecção aconteça ou para tratá-la precocemente de maneira efetiva e segura. Então, isso também foi um ponto muito ruim. A gente não conseguiu, a ciência não conseguiu desenvolver até o presente momento tratamentos precoces. E com isto, só nos restou as medidas paliativas, como a gente diz, as medidas de cuidados, obviamente, de isolamento, lavar as mãos, né? Usar máscaras e esperar. Esperaram quase que um milagre, né? E esse milagre, ele veio rapidamente em menos de 11 meses e se chama vacina. E não devemos, de modo algum, achar que porque veio tão rápido é um problema. Ao contrário, é a solução. Imagina se nós tivéssemos que esperar o tempo médio de produção das vacinas de 5 anos. Imagina se nós estivéssemos conversando aqui, falando aguentem firme, porque daqui a 5 anos nós teremos uma vacina. Aí seria, sim, um motivo de caos e catástrofe. Não preciso nem citar o número de pessoas mortas e número de pessoas que vão estar com sequelas de Covid por tantos e tantos anos aí para frente. Então, temos que levantar as mãos e agradecer que temos, graças à ciência, um avanço enorme da tecnologia para produzir vacinas rápidas. Importante ressaltar, nenhuma etapa na produção das vacinas foi pulada, foi saltada. Alguém vai perguntar, mas então não estou entendendo, não fecha. Como é que não pulou nada e conseguiu fazer em 11 meses? A diferença aqui é que, pela pressão da urgência da vacina, as etapas foram sendo feitas em paralelo. As fases de investigação começam com um grupo bem pequenininho, depois um grupo um pouquinho maior, e depois 40 mil pessoas. Elas foram sendo feitas em paralelo. Se uma delas mostrasse algum problema de segurança, principalmente, né, mas também alguma falta de eficácia, então as outras duas fases elas teriam que ser anuladas. As indústrias farmacêuticas investiram de maneira diferente. Normalmente não se faz assim, porque os custos para fazer uma pesquisa dessa são bilionários. E as indústrias não querem investir de maneira cega desta maneira para depois descobrir que a vacina não é segura, não é eficaz e tudo foi perdido. Dessa vez houve uma mudança nesse paradigma e as indústrias
pela urgência da pandemia e também por questões financeiras, resolveram investir diretamente nas 2, 3 fases ao mesmo tempo. E foi um sucesso, porque hoje, dezembro de 2020, nós temos, por exemplo, para a vacina da Pfizer, que é a primeira, né, que começou a ser distribuída, todas as etapas feitas, publicadas, fase 1, fase 2, e essa semana tivemos os resultados de fase 3. Ou seja, nada foi pulado, apenas foi apressado por causa da urgência e deveríamos agradecer muito a ciência por causa disso. O senhor ressaltou bem, a ciência foi provocada a dar uma resposta com mais rapidez e abreviar algumas etapas do processo. Isso acabou gerando uma insegurança na população, principalmente as pessoas leigas, já que o assunto é muito técnico, muito específico. E algumas informações até sem procedência respeitável, sem procedência confirmada, circulam. Uma delas é que essa vacina poderia alterar geneticamente uma pessoa. Queria que o senhor comentasse essa possibilidade ou esse risco, já que é a sua área. É exatamente a minha área, né? Eu sou médico geneticista há 30 anos e realmente eu vi com bastante tristeza que, além do problema da própria pandemia, com todas essas peculiaridades que a gente já citou, que tornaram ela extremamente complexa, muito difícil de combater, ainda vieram ingredientes externos que não precisavam acontecer, né? Como uma série de fake news, uma série de desinformações que não sei exatamente qual é o objetivo dessas informações, né? Não sei o que se ganha transmitindo desinformação. Deve haver algum ganho, porque é tamanha a repercussão das fake news, às vezes é maior do que aquilo que eu chamo de true news, né? Que são as notícias verdadeiras e que informam. As vacinas, não há absolutamente qualquer evidência de que as vacinas para a Covid-19 possam alterar o material genético das pessoas. Muito resumidamente, existem 3 tipos de vacinas que estão na fase 3, né? Algumas delas até acabaram agora a fase 3, né? E que vão ser aplicadas na população nos próximos 12 meses, vamos dizer assim. São vacinas de vírus que foi inativado, ou seja, ele foi morto, né? E aí, então, o vírus morto, através da vacina, vai ser colocado dentro do nosso corpo. Ele não tem capacidade nem de chegar perto do material genético e ele vai simplesmente fazer com que o corpo seja enganado, ache que o vírus é vivo e produza defesas para o nosso organismo. O melhor exemplo, no sentido de que está mais próximo de nós, é a vacina Coronavac, né, da Sinovac, com parceria com o Instituto Butantan, que eu acredito que nos próximos dias o mundo vai receber as informações sobre os resultados de fase 3, que até esse exato momento não temos ainda, é fundamental, para daí a gente ver em milhares de pessoas como foi a segurança e a eficácia dessa vacina. Não altera o material genético de maneira nenhuma, só estamos curiosos para saber e torcendo para que ela se mostre bastante segura e bastante eficaz. E essa está muito próxima da gente pelas parcerias que o Brasil tem feito, mas tem que esperar com calma a publicação desses resultados de modo transparente. Um segundo grupo de vacinas, chamadas tecnicamente de vacinas vetorizadas, elas têm um material de um vírus que carrega a informação genética de uma proteína do coronavírus. Então, é um vírus que ele é modificado geneticamente. Como que ele é modificado? Os pesquisadores retiram do material genético do vírus aquilo que causa a infecção pelo vírus. E, no lugar, colocam a sequência genética de uma única proteína do coronavírus, a mais importante, proteína S, que é a que mais faz com que o corpo se defenda. E aí, então, colocam este vírus, geralmente é um tipo de vírus chamado adenovírus, no nosso organismo. Então, a sequência genética, repito, só da proteína Spike S,
vai fazer com que se produza um anticorpo dentro do nosso organismo e a natureza, então, assim, também vai ser enganada achando que tem um vírus do corona, quando só tem uma proteína entre as 27 proteínas do vírus. Então, não é o vírus que vai estar dentro do nosso organismo, dentro do núcleo da célula, mas uma pequena parte de uma proteína só. E isto não altera o material genético. Vacinas desse tipo, importante ressaltar, já foram testadas, já foram aplicadas na África para a epidemia de Ebola vírus. Milhares e milhares de pessoas receberam vacinas deste tipo na Libéria, em vários países da África, na casa das centenas de milhares de pessoas. Não há qualquer relato que tenha tido qualquer efeito adverso grave dessas vacinas, muito menos um único relato de que tenha havido alteração do material genético. E, por último, as vacinas, este segundo grupo que eu falei, são as vacinas da Oxford, AstraZeneca e da Johnson & Johnson, né, são exemplos desse tipo de vacinas com vetores. E o último grupo são as vacinas mais modernas e as primeiras que ficaram prontas, que são as vacinas genéticas. E elas são baseadas numa molécula chamada RNA. O que é o RNA? É uma mensagem curtinha que vai ser colocada direto dentro do corpo, e esta mensagem ela não entra dentro do núcleo da célula. E é no núcleo da célula que está o nosso DNA. A mensagem sequer entra dentro do núcleo da célula. Na parte de fora do núcleo, chamado citoplasma, ela produz a proteína spike, a mesma proteína spike, para enganar novamente o nosso corpo. Essa mensagem, ela se dissolve no citoplasma da célula horas ou, no máximo, dias depois de que ela foi enviada. Então, ela se desintegra. Então, não tem como alterar o material genético de jeito nenhum. Aliás, a grande vantagem dessas vacinas de RNA é que elas nem entram no núcleo da célula, e mesmo que entrarem no núcleo da célula, não há nenhuma evidência de que possam alterar o material genético. Essas são as vacinas que nós receberemos no ano que vem. Nenhuma delas altera o material genético, ou pelo menos não há qualquer evidência científica de que isso possa acontecer. Agora, se por um lado não há motivos para temer, por outro, é preciso também controlar a ansiedade. Algumas pessoas têm uma falsa ideia de que, tomando a vacina, vão ficar completamente livres do problema, vão estar imunes e poder levar uma vida normal. Não é bem assim, né, doutor? Não é bem assim. A vacina é a nossa melhor solução e, como me permita, desculpa, a repetição. Temos que agradecer muito que estamos bem próximos, né, de receber a vacina. Já tem gente recebendo na Inglaterra, né? 66 milhões de pessoas vão receber na Inglaterra. O Canadá vai ser vacinado e hoje ou amanhã os Estados Unidos vai ter autorização emergencial para vacinar 310 milhões de pessoas. Eu acho que isso diz muito também, me permita, sobre a segurança. Agora, nós vamos ter que ter calma. Primeiro, porque as vacinas para nós aqui não vão chegar tão cedo assim, né? Nós temos alguns impasses aí de toda ordem, né? Logística, política, enfim, não é tão simples para nós aqui, mas logo vai chegar.